Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha neste exato momento iluminar o seu entendimento, para que você possa entender a sua voz, a sua palavra, compreender os seus pensamentos e ser uma pessoa feliz. Aliás, eu quero fazer a oração nesse sentido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Tantas pessoas nesse mundo perdidas, literalmente perdidas nos seus sonhos, nos seus projetos pessoais, que nada tem a ver com o teu sonho ou os teus sonhos para com elas, os teus planos para com elas. Então, eu venho a Ti, em nome do Senhor Jesus, te pedir para que o Senhor venha revelar os teus pensamentos, a tua vontade, os teus sonhos, abrir os olhos delas e lhes dar a visão que elas têm que ter daquilo que o Senhor quer para elas. Porque é como o texto sagrado diz, que a bênção do Senhor é que traz riquezas. Não é a bênção desse mundo, não é a bênção das conquistas materiais que trazem a riqueza, mas a bênção que vem de Ti, das Tuas mãos. Então eu peço que o Senhor, Espírito Santo, venha iluminar a mente e o coração dessas pessoas pelo amor do Teu nome. Muitas pessoas, agora, nesse exato instante, interromperam os seus sonhos, interromperam, melhor dizendo, o seu sono, para buscar a Ti. E a pergunta é justo que alguém sacrifique a sua carne, especialmente o seu sono, o seu descanso noturno, para buscar a Tua vontade, buscar a Tua face, buscar o Teu Espírito, e não receba? É justo? O Senhor disse, qual o pai que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E essas pessoas que estão fazendo, digamos, vigílias pela madrugada, sacrificando o sono, elas estão pedindo justamente o Espírito Santo, o Espírito que guia, que orienta, que dirige, o Espírito que mostra, que dá a visão da Tua vontade para as nossas vidas. Então eu te peço, meu Pai, venha sobre essas pessoas agora, nesse momento, enquanto eu estou orando, e antes mesmo de terminar essa oração, meu Senhor, que caia o Teu Espírito sobre elas, para que venham tomar posse da riqueza que vem de Deus, que é a riqueza maior, que é o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito Santo aí onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois é difícil você abrir a visão de uma criança. É difícil. Você pode ensinar o beabá, as coisas mais simples. Mas aquilo que você tem de melhor, você só vai dar para a criança quando ela ficar mais adulta, quando ela amadurecer. Porque ela, como criança, não tem capacidade
de gerir, de gerenciar aquilo que você tem, que os pais têm, não é verdade? Porque são jovens, são imaturos, são crianças. Dá para uma criança uma nota de R$100 e solta ela no shopping, ela vai direto lá para o sorvete, vai tomar sorvete o tempo todo. Ou vai para a loja de chocolate comer todo o chocolate que puder. Vai ter dor de barriga, vai ter problema. Porque ela é criança, ela não tem visão das coisas que são para adultos. Ela não tem visão. Ela só tem visão para coisas pequenininhas, insignificantes. Assim é a maioria das pessoas que até creem em Jesus, tem a sua fé na palavra de Deus, procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Mas, por causa do olho grande, elas ficam olhando para a vida dos outros, então elas começam a cobiçar, começam a invejar e querer o que os outros têm. Mas você há de convir que cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. Deus não distribui as suas bênçãos de forma igualitária, para todo mundo igual. Não. Ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Lembra da parábola dos servos, dos 3 servos? Um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. O que tinha 5 talentos recebeu 5 por causa da capacidade dele, a maturidade dele, as condições dele. Então ele lutou, geriu mais 5 talentos. O que ganhou 2, recebeu 2 por causa da capacidade dele, de absorção, da maturidade dele. Já o que recebeu 1 talento, ele só tinha capacidade para gerir 1 talento. Mesmo assim, ele enterrou o seu talento. Então, Deus não vai dar a bênção para um igual a que vai dar para o outro, a não ser uma coisa: o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre todos. Todos os que o buscam, todos. Aí é de forma igualitária. Todos podem receber o Espírito Santo. Têm direito de receber o Espírito Santo. Conforme eu disse ainda na oração, Jesus disse: ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqueles que lhe o pedirem. Então, cada um tem que pedir. Se você pede, recebe. Se você não pede, você não vai receber. Se você tem preguiça de pedir e fica difícil para você receber, fica difícil realmente. Você tem que pedir, você tem que querer, você tem que buscar. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aí sim. Quando ela tem o Espírito Santo, ela tem a visão da vontade de Deus. Ela não é robô de Deus, não. O Espírito Santo está sujeito ao nosso espírito. Você sabia disso? Pois é. O Espírito Santo não vai fazer o que ele quer sem a nossa autorização e permissão. Olha que como Deus é grande, glorioso, magnífico. Mesmo sendo o que ele é, Deus, ainda assim, ele não interfere na vida de cada um de nós de maneira aleatória, de qualquer maneira, impondo a sua vontade. Não. Ele sugere, ele fala, ele ensina, ele exorta, ele chama atenção. Mas quem decide, quem toma a decisão final é a própria pessoa. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito guia, o guia da vida dela. E se ela anda na justiça,
quer dizer, se ela anda de acordo com a palavra de Deus, se ela obedece à palavra de Deus, então ela vai ser abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus garante a bênção. E ela, cheia do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus, não tem mais nada, não tem para mais ninguém. Você se torna independente, só dependente de Deus. Você se torna livre, você se torna cabeça. Você se torna cabeça. Cabeça de si próprio. Porque o Espírito Santo está dentro de você e você obedece a sua voz. Você é humilde para obedecer a sua palavra. Então, minha amiga e meu amigo, essa é a bênção. Essa é a bênção que Deus promete para todos. Todos têm esse direito de receber o Espírito Santo. E lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, diz o texto, quer dizer, Salomão disse, a bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção do Senhor que enriquece. Não é a bênção do mundo. Não é a bênção das coisas do mundo. O que enriquece a pessoa, a vida de uma pessoa, é o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus? Pois é, esse reino de Deus é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito do Rei, passa a fazer morada em você, e aí você tem ideias, você tem visão da vontade de Deus, você sabe o que é melhor para a sua vida. E você então age essa fé, que ele é o Espírito da fé, o Espírito Santo é o Espírito da fé. Você age a fé que ele lhe dá, ele te dá a visão e lhe dá a coragem, quer dizer, a fé para você agir e tomar posse daquilo que você quiser. Por isso ele disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ser-lhes-á dado. Então, amiga e amigo, é óbvio que quando uma pessoa tem o Espírito Santo e ela anda de acordo com a palavra de Deus, ela não vai pedir as riquezas do mundo. Por quê? Porque ela sabe que as riquezas do mundo só fazem enlaçar, é armadilha, é uma trampa do diabo, as riquezas do mundo, porque elas fazem as pessoas se desviarem de Deus, da sua fé em Deus, se desviarem ou desviarem a sua confiança e dependência de Deus pela fé, para viverem na confiança e dependência dos bens, dos patrimônios, das riquezas. É isso que acontece. Esse é o maior risco que as pessoas correm quando se tornam ricas. Aliás, se você lê o texto lá de Rico e Lázaro, Lázaro era um homem pobre, miserável, mendigo. Mas ele cria e dependia de Deus. Ele cria que um dia aquele sofrimento iria acabar e ele iria estar com Deus, o Deus de Abraão, o seu líder. Já o rico, que era judeu também, ele era judeu. Ele praticava o judaísmo, guardava os sábados, não comia as comidas que os gentios comem, não comia carne de porco e essas coisas mais. Mas ele era um homem que vivia na dependência do seu dinheiro, da sua ostentação econômica. Ele ostentava a riqueza. Quando morreu, ficou tudo por aí e ele foi para o inferno. Por que ele foi para o inferno? Porque ele era rico? Não, não era porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele confiava, dependia das suas riquezas. Esse é o problema dos ricos. Quando a pessoa se torna rica, ela deixa de depender
de Deus para depender da riqueza econômica. Porque ela pode comprar tudo, ela pode ter os melhores médicos, os melhores hospitais, as melhores iguarias desse mundo, ela pode visitar o mundo inteiro, ela pode, enfim, viver uma vida regalada. Mas ela não pode permanecer eternamente aqui no mundo. Ela vai morrer, cedo ou tarde. E aí, para onde vai a sua alma? Vai para aquele a quem a alma serviu durante a sua vida, que foi a riqueza. Serviu a riqueza, serviu a mamão. E aí, é claro, óbvio, quando morre, vai para onde está a mamão. Quem serve a Deus até o fim, quando morre, a alma vai direto para Deus. Quem serve a mamão, às riquezas, ou a si próprio, ou quem confia em qualquer coisa dessa vida, desse mundo, então vai encontrar esse senhor chamado Mamon quando morre. É o inferno. E aí cada um decide por si. Cada um decide a sua própria vida. Você verifica, por exemplo, que os 10 leprosos foram curados, tiveram fé para serem curados. Foram curados, 100% foram curados. Tiveram fé, na hora. Mereciam? Não. Mas eles tiveram fé, foram abençoados, foram curados. Mas apenas um voltou. Quer dizer, 10%. Um voltou para reconhecer, agradecer, honrar o Senhor Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Antes a fé tinha curado, mas agora a fé tinha salvado aquele único que voltou. Os 9 restantes ficaram curados, mas não foram salvos. Não foram salvos. A fé que eles tiveram para conquistar a cura não foi suficiente para que eles pudessem conquistar a salvação eterna. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Paulo fala: eu guardei a fé. Guardei a fé. Combati o bom combate e guardei a fé. Mas que fé que ele guardou? A fé de riquezas? Não. Ele não tinha nada. Ele era pobre, economicamente, mas ele era rico. A riqueza dele estava dentro dele. Você vê que até hoje nós usufruímos das riquezas de Paulo, do legado de Paulo, da herança que Paulo deixou para a gente. Quer dizer, não foi ele, é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usou Paulo. Então, ele morreu sem nada, mas deixou uma herança que até hoje incomoda o inferno. Até hoje bate e vence as forças do inferno. São a sabedoria de Deus, são os ensinamentos divinos. Então, o apóstolo Paulo priorizou a riqueza espiritual. Porque se você é rica espiritualmente, você será rica. Você vai ter tudo que você precisar. Não é tudo que você quer, mas tudo que você precisar. Que é um risco. Eu tenho visto muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, que chegaram na igreja mendigas. E aí conquistaram pela fé riquezas incalculáveis. Aí passaram a ter tudo aquilo que sonhavam quando eram pobres, quando eram miseráveis, quando eram mendigos. E aí, por causa da riqueza, tomaram posse. Compraram isso, compraram aquilo, etc, etc, etc. E outra coisa, olha a pior de tudo. Muitos abandonaram as suas respectivas esposas que viviam com eles na pobreza
e começaram a arranjar outras mulheres, trocaram suas mulheres, porque a riqueza desse mundo dá direito o homem trocar de mulher, a mulher trocar de homem, de marido, dá direito a pessoa viver na devassidão, dá direito da pessoa se viver no próprio inferno do pecado. Por quê? Porque é muita coisa que o mundo lhe apresenta. E o mundo dá tudo o que a pessoa quer, porque o diabo quer isso, que as pessoas fixem a fé nas coisas que o mundo oferece, para que essas coisas do mundo venham aniquilar, venham embebedar, embriagar a fé e a pessoa cair na fé. Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Deixa eu procurar aqui para vocês. Ele fala isso, se eu não me engano, lá em... ele fala... lá em Timóteo, ele fala, se eu não me engano, é Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 9, ele diz assim: mas os que querem ser ricos caem, despencam em tentação e em muito laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E ele fala para Timóteo, o seu filho na fé: mas tu, ó homem de Deus, Timóteo era um homem de Deus, ó homem de Deus, foge destas coisas, foge, seja covarde para com o mundo, seja covarde, foge, cai fora, segue a justiça, segue a piedade, a compaixão, segue a fé, segue o amor, segue a paciência, segue a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você está vendo? Olha a riqueza de entendimento, de ensinamento que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, passa para nós, deixou para nós. Então, você, por exemplo, que está me assistindo nesse momento, você não tem tudo, você tem pouquinho, você é uma pessoa fiel a Deus, a sua fé tá em cima, não é? Você tem a consciência limpa, você vive uma consciência pura, você é uma pessoa de Deus, mas você não tem carros de luxo, carros importados, você não tem casas, apartamentos luxuosos, a sua vida está restrita a uma vida simples, Você é aquela pessoa que vive dentro de um quadradinho e você está satisfeita com isso. Mas dentro desse quadradinho tem uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é guardada, que é protegida pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E eu posso falar isso para você porque eu vivi essa situação. Eu vivi essa situação durante muitos anos.
Até que um dia eu fiz uma prova com Deus e Deus então mudou a situação por conta da necessidade que eu estava vivenciando. Então, por conta daquela necessidade, eu clamei e falei, Senhor, está aqui escrito. E Deus ouviu a minha oração, mas não ouviu, digamos assim, Ele não me deu mundos e fundos, porque eu não tinha capacidade de gerir os mundos e fundos. Então, Ele me deu o pão nosso de cada dia, com fartura. E desde aquele dia, nunca mais a fartura deixou de fazer falta na minha mesa. Mas eu não busquei riqueza. E eu não busco riqueza. A riqueza que eu busco é de Deus. É que a vontade dele seja feita na minha vida, que a direção que ele quer que eu siga me seja dada para que eu possa servi-lo. E nisto está a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que é justo daquele que é ímpio. Então, eu me fiz diferente, a minha vida foi diferenciada porque eu obedeci a palavra de Deus. Mas eu obedeci não porque eu merecia, eu obedeci porque o Espírito Santo me revelou. Ele me revelou, ele me mostrou. E pela misericórdia e compaixão, eu obedeci e eu fui abençoado. E eu tenho sido abençoado. A minha casa é um pedacinho do céu. Por quê? Porque eu recebi a riqueza de Deus, que é o Espírito Santo. Então, essa que é a riqueza de Deus. Você ter o Espírito Santo. Porque toda e qualquer riqueza que você receber desse mundo, vai ficar para trás. Carros, casas, lanchas, aviões, helicópteros, dinheiro, riquezas, viagens, a sua própria vida, tudo vai ficar por aí. Tudo que nós temos é emprestado, não é nosso, por enquanto. Mas quando recebemos o Espírito Santo, não é emprestado não, nós o teremos por toda a eternidade. Essa é uma riqueza que não fica por aí, não. Ela vai com a gente por toda a eternidade. Toda a eternidade. Estaremos por toda a eternidade com Ele. Agora, você que me ouve nesse momento e assiste, pergunte a si mesmo, pergunte à sua mente, ao seu coração. O que você prefere? Estar com essa vida legada a uma, digamos, uma vida redondinha, uma vida arrumadinha, mas uma vida simples, mas uma vida feliz? Ou você quer ter muito dinheiro, muitas coisas desse mundo e viver preocupada, aborrecida, enfim. O que você quer? Você quer a riqueza de Deus ou a riqueza do mundo? Responda para si próprio. O que você quer? Alguém disse para mim, alguém perguntou, aliás, afirmou, eu quero a riqueza desse mundo também. Bom, você não pode querer servir a Deus e a riqueza do mundo, que é mamon. Você tem que optar por uma coisa ou outra. O que é que você quer? Você quer a riqueza do mundo e deixar a riqueza? Não, eu quero os dois. Não, os dois não pode. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a mamon, que é o senhor da glória deste mundo, do dinheiro, da riqueza, da ostentação. É um dos dois. Então, aqui o texto que nós lemos inicialmente diz assim: a bênção do Senhor, a bênção que vem do Senhor é que enriquece. Portanto, eu duvido que haja no mundo
alguém que seja mais rico do que eu. Duvido. Há quem seja tão rico quanto eu, mas não mais do que eu. Duvido. Duvido. Duvido que haja alguém mais rico do que eu. Não tem. Eu espero que você também seja tão rica, tão rico quanto eu. Mas para você ser tão rica quanto eu, a bênção do Senhor tem que estar sobre você, dentro de você, que é o Espírito Santo. Ah, que maravilha! A bênção do Senhor é que enriquece. E não traz consigo dores. Não traz consigo dores. Quem recebe a bênção do Senhor não vai receber dores. As dores espirituais, traições, punhaladas nas costas, adultérios, roubos, nada disso. Duvido que o diabo possa tocar na riqueza que Deus nos dá, porque ela não traz dores. Duvido que ela possa ser tocada pelo mal. Essa é a riqueza que nós carregamos por toda a eternidade. O que você quer? Você está me entendendo? Eu tenho certeza que você está me entendendo. Porque eu orei para Deus revelar para você, abrir o seu entendimento. Eu tenho certeza que Ele está fazendo você compreender o que você não compreendia até então. Amanhã falaremos mais a respeito disso. Deus abençoe a vocês. Não se esqueça, quando for na igreja, especialmente quando você for na Igreja Universal do Reino de Deus, vai com sede à riqueza de Deus, que é o Espírito Santo. E Ele, com certeza, vai atender você. Deus abençoe e até amanhã.